pessoal, boa tarde, jovens audaz. Fala galera, como é que vocês estão? Todos bem? Mais ou menos. Gente, nós estamos aqui nessa tarde para nos apresentar para vocês. Eu sou Otávio Augusto, apenas um jovem. Eu sou Hanna, apenas um jovem. Nós estamos agora, durante esse período, estamos também compondo a liderança dos jovens audaz da igreja. Tem mais uma pessoa que é o nosso novo integrante, Henrique, que também é apenas um jovem. E nós viemos então apresentar mais um projeto. Esse vai ser o teste. Se preparem. Nós estamos nesse projeto então de um podcast e gostaríamos que você participasse. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer exemplo de tema, nós deixamos abertos para você mandar mensagem para a gente. Fique conosco até o final e não esqueça de deixar o seu like. Audazes e curiosos, eu não sei se vai dar muito certo essa entrada, mas a gente tá tentando. Galera, meu nome é Henrique. Guilherme, não atrapalha no bordão. Galera, meu nome é Henrique. Esse aqui agora nós denominamos. Errou! Nós nomeamos, contornei, nós nomeamos como apenas um jovem podcast. Aí sim. Vou botar uma música aqui pra melhorar essa parte. Beleza. Galera, esse podcast tem o intuito de começar com um tema muito atual. Eu acho que já cansou muita gente, mas vamos tentar abordar de uma maneira diferente. E o roteiro, o tema é como lidar com a quarentena. Galera, vamos começar então apresentando a nossa bancada, que é uma galera muito top que já conheci. Eu vou começar com um rapaz que é topíssimo, conheço ele desde quando ele nasceu. Ele é um missionário, tem vários projetos legais, que é Somos Um. Nossa, cara, eu tô esquecendo demais, mas vamos embora, senão não termina bem. Somos Um, ele é professor particular, ele faz engenharia civil, ele é professor de matemática, química e física. Se você tá procurando alguém para te ajudar no vestibular, ele tá aí pra te ajudar. E já por último, o melhor de tudo é que ele é meu primo. O pessoal tá reclamando que o culto de jovens eu tenho trazido só pessoas da minha família, que eu sou um cara que é adepto ao nepotismo. E eu falo que é verdade, porque minha família é muito top, e você vai ver pelo Pedro mesmo. E aí, Pedro, fale sobre você aí, cara. Como é que você tá, mano? E aí, mano, prazerzão estar aqui com vocês. Meu nome, igual o Henrique já falou, é Pedro. Hoje eu tenho liderado um grupo que chama Somos Um. A gente tem se movido na pregação do evangelho aqui em Goiânia, a pregação do evangelho nas ruas, nas escolas. A gente tem visto muita coisa incrível acontecer. E como o Henrique já fez o merchan também, também trabalho com aulas particulares, trabalho lidando muito com vestibulando, com galera que está no cursinho, no ensino médio, tá quase entrando na faculdade, né? Então tem sido um tempo muito incrível e vai ser um prazer estar aqui trocando ideia com vocês. Topíssima. A segunda participante, me disseram que ela não gosta tanto da carne, que ela até desistiu de comer. Pelas informações que eu recebi da produção, ela é vegana. É isso mesmo? Não, sou vegetariana. É vegetariana, me desculpe, o Otávio não sabia qual que era a diferença, tá? É bem do Otávio mesmo. Ela estuda medicina, olha pra você ver, cara, o nível do nosso podcast. Faz medicina e me falaram que é a pessoa mais animada que existe em Anápolis. O nome dela, gente, é Laísa Helena, e o Otávio fez questão de falar que é sem H. Esse Otávio é ótimo. E aí, Laísa, como é que você tá, cara? Fala sobre você, queremos te conhecer. Eu tô bem, vivendo super ansiosa, né, com esse tempo de confinamento, mas tô bem. Como você falou, eu sou vegetariana, faço medicina e acho que sim, acho que eu sou uma das pessoas mais animadas. De Anápolis eu não sei, mas da faculdade talvez. Com certeza, do podcast até agora, eu acho que é. Se for basear em mim, tá de boa. O Pedrão é um cara muito mais sério, vocês vão ver que o cara é topíssimo. Tem que ser diferente pra conversar com ele. A terceira participante
é a menina mais madura que a gente conhece, porém ela é muito novinha para você ver o paradoxo, mas vocês vão conhecer ela. Ela é violinista, acertei. Ela é irmã do nosso querido Pão de Batata. Assim, calzone, assim, essas coisas, o pão de batata. E além disso, ela é vestibulanda, ela está naquela posição de jovem que está se preparando para vestibular e entrar na sua faculdade e nos contribuir com a sua carreira. O nome dela é Sofia. Sofia, e aí, como é que você tá? Fale sobre você. Oi, gente, prazer. Então, como o Henrique falou, eu tô no 3º ano e a gente tá passando por uma coisa que a gente nunca imaginou. E mais do que isso, nos apegar a Deus e ter sabedoria para lidar com tudo isso que está acontecendo. E é isso. Eu entrei há pouco tempo na família Audaz, família Catedral. Vai fazer 1 ano em junho. E é isso. Prazer. Topíssimo. Vai ver, gente. Tá vendo que ela é séria, né? Eu falei pra você que ela é bem madura. Vamos lá. O próximo cara, esse cara é especial. Eu vou te falar, ele é mágico, dançarino, e ele também é homem-bomba, cara. Ele é o cara mais ruim no vôlei, depois de mim, mas ele é ruim também. E ele é o meu novo calouro na engenharia de computação na UFG, e ele é conhecido como o cara que as pessoas escorregam na lágrima durante o culto. Ele é nada mais, nada menos que quem é o Guilherme! Fala, Guilherme, como é que você tá, mano? Fala, galera, que ouviu o podcast. Então, galera, meu nome é Guilherme, como já foi apresentado aqui. Esses mágicos, dançarinos, são só meus trampos, assim, de meio período. Eu sou estudante mesmo. E eu sou melhor que o Henrique no vôlei, isso é óbvio. Eu sou um futuro Giba. E é isso, né? Estudo computação, como ele falou, eu entrei ano passado. E esse trem do Homem-Bomba aí são... Eu não conheço essa informação. Parece que veio de uma festa fantasia, mas eu não sei de onde veio essa teoria de Homem-Bomba. A gente tem provas, viu, gente? Provas que houve Mas um ataque até no McDonald's em um dia aí aleatório. Agora o último convidado, ele é um cara que é super tranquilo, foi que escreveram aqui pra mim. Ele é muito engraçado, sério quando precisa. Nossa, aí o cara é minucioso. E ele é líder da juventude da Igreja Esperança, futuro policial. O nome dele é João Gabriel. João Gabriel, como você tá, cara? E aí, pessoal, que tá ouvindo o podcast. É um prazer estar com vocês. Eu me sinto muito honrado pelo convite. Eu acho que as pessoas, elas sempre desejam estar em lugares onde as outras vão ouvi-las, e ser ouvido é muito bom. Mas é extremamente importante a gente aprender a ouvir o outro. E eu estou aqui desse lado ouvindo vocês e eu me sinto muito feliz por saber que existem outras pessoas que têm um coração tão cheio e tão desejosos de compartilhar algo da parte de Deus, assim como eu em alguns momentos me senti. Então, que esse podcast possa ser algo para falar com as outras pessoas, que elas possam ouvir a voz de Deus. E obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Pessoal, vamos começar com o tema então, gente. A gente tá falando de quarentena. O que a quarentena significa pra gente? E aí, pessoal, pra gente que é jovem, que acredita em Cristo e quer melhorar como pessoa e quer trazer o amor de Deus nos corações de todos. Eu vejo esse início da quarentena, acho que para todos nós, né, foi uma quebra muito grande de planos, de expectativas, de tudo que a gente tinha projetado, né, para esse ano, e tá assim para o mundo todo. E eu também, resumindo para não ficar muito grande, vejo que, pelo menos para mim, está sendo uma oportunidade de se aproximar de Deus, no quesito de ler mais a Bíblia, de orar, de conversar de Deus com as pessoas da minha família mesmo e com amigos próximos.
E por mais engraçado que seja, mesmo a gente estando isolado, eu acho que esse tempo tem servido muito para, pelo menos para mim, se aproximar de pessoas que eu não conversava muito, para ouvir outras pessoas, para ajudar outras pessoas no quesito de conversar sobre ansiedade e tal. É isso, tem sido um tempo bastante interessante, eu diria. Para mim, a quarentena é momento de aprendizado e também de posicionamento como igreja. Que tem muitos que estão sofrendo com essa quarentena, sofrendo por isso não poder estar saindo, compartilhando momento com amigos. Aí acaba vindo vários outros problemas juntos, vem solidão, vem uma possível depressão, ou até ansiedade extrema, angústia, e é nesse momento que a igreja tem que se posicionar, né? De falar o que Deus quer para essas pessoas, não o que o mundo quer. Falar que ainda que pareça estar sozinho, que Deus está com elas, e a igreja tem que se posicionar como servos, como filhos, porque tem pessoas que estão necessitadas, e a igreja é a luz do mundo, e então a gente tem que levar essa luz até essas pessoas que estão passando por problemas. Eu acho então que a quarentena é um momento muito posicionamento, para que as pessoas possam ver o quão bom é o Senhor. Não, topíssimo. O Guilherme tá falando aí e que a gente tem que fazer a diferença, só que eu também estava escutando o Pedro falar antes da gente começar esse podcast. E aí eu começo a perceber, não sei se vocês, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma responsabilidade grande em ajudar as pessoas a lidarem com essa quarentena, a gente também tem que ter um desafio interno nosso também de aprender a lidar com nós mesmos como pessoas durante a quarentena. E, ô Pedrão, se você quiser até repetir o que você falou algo muito interessante, cara, sobre conserto, sabe? Sim, eu vejo muito esse tempo de quarentena como se Deus estivesse levando a igreja dele para um tempo de prova, sabe? Como se ele estivesse levando a igreja para o deserto, para a casa do oleiro. Porque a gente tem visto como foi 2019 e o início de 2020, foi como um prelúdio para o avivamento, né? Onde todo mundo pregava sobre o avivamento, onde todo mundo estava falando muito sobre o avivamento, veio o descende, as coisas estavam acontecendo. A gente nunca viu tanta gente se convertendo, né, em toda a história, né? Eu tava esses dias andando, assim, tava no avião, e uma mulher virou pra mim, assim, não conhecia, ela falou: eu ouvi você falando, eu lembro que eu tava conversando sobre Deus com a pessoa que tava do meu lado, ela, eu faço um estudo de tendências, né? Eu estudo tendências aqui no Brasil, e a nova tendência que eu tô estudando são os evangélicos. Aí eu achei muito engraçado, né, da forma que ela disse. Ela falou, porque até 2030, parece que mais da metade da população brasileira vai ser evangélica e vai ser a nova tendência. E eu comecei a pensar o quanto isso é o avivamento que a gente tem pregado, né? Mas a grande verdade é que Deus, ele não vai nos dar uma chuva que nos mate. Então ele precisa fazer com que as nossas raízes cresçam. E qual que é o melhor tempo de crescer as raízes? Sendo um tempo que a gente está todos os dias em casa, sabe? 24 horas em casa. Então eu vejo Deus nos forçando e nos levando para um tempo onde a gente vai ter que crescer nossas raízes, ele vai nos colocar à prova e vai forjar em nós um caráter aprovado, sabe? Muito mais do que se eu prego ou não, se eu sou líder de alguma coisa ou não. Mas se o meu caráter é aprovado, sabe? Se eu estou realmente no secreto ou não, se eu amo Jesus ou não. Então eu sinto muito isso antes do verdadeiro avivamento ser derramado, sabe? Ele levantar esses homens e essas mulheres na nossa geração que vão levar o evangelho de forma genuína e verdadeira. Massa demais. E João Gabriel, a gente descobriu que você é líder, cara. E assim como a gente também tá passando por vários desafios de lidar com a quarentena, você tem achado alguma dificuldade agora nessa sua liderança, agora que você tá participando e você tá tendo que adaptar isso para esse novo estilo de vida que a gente tá tendo na quarentena? Cara, é horrível, é muito difícil esse tempo. E a melhor forma da gente se conectar com as pessoas é o contato pessoal que a gente tem com elas, de relacionamento, de dia a dia, de convivência. É a melhor forma de você conhecer a outra pessoa. E a gente não tem esse tempo agora, a gente não tem mais essa oportunidade para conhecer o jovem que está sendo liderado e quem é o líder, e quais são os objetivos da igreja,
do ministério, dessa geração. Então a gente não tem esse contato, e a gente tem que tentar manter esse contato nessa distância. E aí tem que fazer live, e aí você vai fazer live, e tem live de um monte de cara massa, e aí tem uma live da sua igreja. E aí, será que as pessoas vão escolher qual para poder assistir? Será que elas vão escolher a live da sua igreja, ou aquele jovem que tá meio que na corda bamba vai escolher a live da dupla sertaneja que tá cantando e que tá todo mundo postando no Stories? Então é um momento onde pessoas que estavam engrenando, estavam num ápice de relacionamento, de construção de relacionamento com Deus, começaram a cair, começaram a se perder, começaram, sabe, a não ter mais esse contato. E é assustador. Mas eu, no final do ano, na virada mesmo do ano, tive a oportunidade de levar uma palavra na minha igreja. E essa palavra era sobre profetizando para o próximo ano, que é esse, de 2020. Eu me lembro que eu me enchi tanto para aquele dia, para aquela palavra que eu iria entregar, e eu havia me preparado muito, e eu pesquisando, vendo algumas outras ministrações e tudo mais, eu ouvi sobre o ano 2020. Não sei se vocês ouviram disso, mas na oftalmologia existe a visão 2020. E a visão 2020 na oftalmologia corresponde à visão perfeita. Então, declaravam os grandes profetas, grandes homens de Deus, nessa virada de ano, estavam declarando que o ano de 2020 seria o ano da visão perfeita, onde os nossos olhos, onde a nossa visão, aquilo que nós vemos, seria alinhado com a visão dos céus. Então nós não mais iríamos ser movidos por aquilo que nós estamos vendo diante de nós, mas nós seríamos movidos por aquilo que os olhos de Deus estão lançando sobre nós, e nós estaríamos enxergando a partir de Deus. Então eu falei, nossa, que incrível! Então a gente vai começar a ver coisa muito grande, cara, e comecei a profetizar e declarar aquilo sobre a juventude, sobre tudo, e logo depois, no início do ano, já veio descendo, e aí todo mundo, uau, que loucura, tal, avivamento, gente achando que o descendo ia ser o avivamento, e não sei o que lá, e tal, e aí de repente vem tudo isso que ninguém esperava, uma loucura, e eu comecei a me recuar aqui nesses dias e ter o meu momento com Deus no secreto e procurar respostas. Deus, o que é isso? Por que isso está acontecendo? O que é isso tudo? O que a gente faz com os jovens da nossa igreja, com a juventude, com a igreja mesmo em si, o corpo de Cristo? O que a gente faz agora, diante desse tempo tão ruim, desse caos? E aí o Senhor falou para mim aqui, todos os momentos onde na história foram marcados pelo avivamento, uma vinda sobrenatural do Senhor, eles antes tiveram momentos de caos. E a preparação, o posicionamento e a nossa chamada para a responsabilidade como cristãos de, nesses tempos difíceis, anunciar a esperança, chamar a vinda de Cristo, faria totalmente a diferença. Então esse momento que a gente está tendo agora de preparar esse podcast é a preparação para que um novo tempo se inicie, um novo ciclo se inicie daqui a alguns dias. Eu acho que é isso, eu acho que essa é a mentalidade. Não, muito, muito legal, gente. Eu acho muito bom o quão profundo vocês já estão entrando na conversa. E a Sofia não falou nada ainda, mas eu imagino que a Sofia também tem uma perspectiva única, porque ela está nessa situação de ser cristã, e também ela tá tendo que estudar em casa, estudar pro vestibular dentro de casa. Às vezes ela teve que se isolar dos amigos dela que tava acostumado com... O Otávio tá me oferecendo comida aqui, cara. A gente tá gravando o podcast, cara. Que tipo de atitude é essa, mano? E eu tô com fome. Oferece pra todo mundo, Otávio. Não, pois é. Aí... Mas eu fui feito pra comer. Boca foi feita pra comer. Vou te falar, o cara me atrapalha, cara. Eu tô aqui tentando ser sério, os meninos estão super profundos. Aí a gente volta a esse nível raso de novo de conversa. Mas vamos lá, Sofia. Eu tenho certeza que a Sofia vai nos ajudar a voltar. Sofia, você que tá na posição que você se encontra hoje, como tem sido pra você? O que a quarentena tem significado pra você nos seus olhos? Eu acho que é momento de despertar e de preparação, que nem os outros estavam falando, e de se apegar mais a Deus e fazer com amor e qualidade o que antes não estava sendo, tipo, fazer um devocional com maior qualidade, ler mais, que nem a Laísa estava falando, mais a Bíblia, e como isso pode afetar positivamente
o nosso espírito, a nossa motivação para conseguir lidar com todas as notícias ruins, todas as necessidades que a gente precisa realizar. E é isso. Gente, mas eu não sei vocês, mas quando eu começo a analisar o meu dia, talvez seja algo só comigo. Espero que não. Eu espero. Mas quando eu começo a analisar todo o final do meu dia, todo dia eu começo a analisar quando eu vou dormir, eu consigo perceber uma diferença muito grande da minha satisfação. De que foi um dia muito bem concluído e tudo que eu fiz foi algo que contribuiu para eu ficar satisfeito. Então, se eu conversei bem com meus pais, teve um dia até que a gente conversou sobre algo sério, e aí eu falei algo que eu deveria ter falado há muito tempo, mas nunca tive coragem de falar. E nesse dia eu tive essa oportunidade, eu falei assim, cara, era isso que Deus estava falando para eu fazer. E aí eu fui dormir super satisfeito, porque foi um dia parecendo que foi uma missão cumprida, mas tem dias também que eu olho e falo assim, eu não fiz nada, eu não fiz nada que contribuiu, parece que hoje eu só existi, parece que hoje eu só vivi. Eu não sei se vocês têm essa impressão. O Otávio falou que a mãe dele disse que ele tá parecendo um batata. Não foi isso, né? O Otávio tá assistindo um batata. Mas a mãe dele falou que a cabeça do Otávio tá diminuindo. O cérebro. A cabeça do Otávio já é pequena. Mas pra você ver que, às vezes, o Otávio pra mim também é uma das pessoas que eu uso, que eu me espelho, porque ele é um cara muito diferenciado. Só que eu vejo também que ele também tá tendo que lidar com isso. E eu queria perguntar para vocês se vocês veem essa diferença até de escolhas do dia a dia. Se o dia que você orou mais valeu mais a pena, às vezes o dia que você assistiu mais séries, ficou mais em casa ou dormiu mais. Vocês sentem essa diferença de dever cumprido no final do dia e por que isso acontece? Assim, eu acho que eu tô mais igual você na segunda opção, de terminar o dia e ter achado que não faz nada de útil. Porque eu passo o dia todo fazendo treino da faculdade, porque eles estão colocando muita aula, sabe? Aí o dia todo eu vendo treino da faculdade, quase nunca tem tempo de falar com ninguém ou de fazer nada por ninguém. Aí você termina o dia e fala, meu Deus, certo? Que esse dia foi isso, que saudade de ver as pessoas, de falar com as pessoas sobre o que eu precisava falar. Mas em compensação, tem alguns dias que são mais úteis, né? Igual você mesmo falou, que são pra você. Uns dias que você termina assim, que bom, esse dia foi ótimo, cumpri tudo que eu devia, ainda falei de Deus pra alguém, ainda discuti tal assunto com a pessoa, foi ótimo. Mas... E você, Guilherme? Guilherme, eu não chamei você no começo da conversa, cara, mas eu sei que você também tá numa posição que a nossa faculdade tá de greve, não tá de greve, mas tá interrompida. Pelo menos as aulas estão interrompidas. E eu sei que você tá passando o dia inteiro jogando, tá não? Tô brincando. Mas como é que tá sendo? O Otávio tá me confirmando que é verdade, cara. Eu joguei aqui e parece que colhi algo. Mas como é que tem sido, cara, pra você também a quarentena? Na sua perspectiva também, e se você tem sentido essa diferença, pelo menos a sua família tá sentindo por você. É isso que eu tô tendo a impressão que eles estão sentindo isso por você. Mas aí, Guilherme, como é que tá as coisas? Velho, vamos entrando primeiro em estudo, eu acho que, tipo, não acho que é só pra mim, eu acho que tem muitos que estão assim, que, tipo, eu falo até pra minha irmã também, que tá passando um pouco por isso, mas é de motivação, né, porque você tem uma aula presencial, que você tá na faculdade ou tá na escola, tá lá olhando o professor junto com ele, eu acho que te traz uma motivação a mais. O espaço que você está naquele local, eu acho que traz uma motivação a mais. E quando você tá em casa, você tem, por exemplo, as pessoas estão entrando online, você tá mexendo no celular, usando um notebook, aí vem aquela notificação, e traz uma desmotivação, velho. E, tipo, eu, no começo, acho que faz 2 semanas, eu até fiz uns cursos online, comecei a fazer. E aí depois foi 1 semana fazendo, aí já comecei a desleixar, aí veio o desânimo, querendo acordar mais tarde, acordar meio-dia todo dia. E vem a desmotivação, porque
a falta do contato, e você tem contato só com o celular, com conversa, com aplicativos de redes sociais, jogos, como falado aí, né, que eu fui jogando, então, ele traz uma sensação tipo, de relaxamento, que é algo que a gente não pode ter todo momento, né, mas acaba que a gente vê nessa quarentena, eu acho que muitos estão assim, não só eu. E olhando pelo lado espiritual, eu coloco que sim, a gente tem que vigiar muito, porque também tem a desmotivação. E eu tava com um projeto, às vezes, de acordar 3 da manhã, aí fica aquele projeto, você sente bem com aquilo, como você foi falado lá, o que a gente sente com relação a isso, e você sente bem com aquilo, mas aí tem vezes que você começa a desleixar com alguns projetos, e você vê, você chega no final do dia, você vê, nossa, aquilo fez falta, nossa, eu podia ter feito aquilo. E às vezes quando você, por exemplo, um outro projeto que vamos ler a Bíblia 1 ano, você começa a estar com esse projeto, você falta um dia, chega no final, nossa, eu podia ter feito aquilo. E isso é algo que a gente tem que olhar muito, porque nessa quarentena o relaxamento é algo que é muito comum. E é isso. Top. E você, Pedrão, você também tá nesse desafio, você tá lidando com uma galera mais jovem também, cara? Você também tá sofrendo esse tipo de dificuldade também, esse challenge aí, cara? Uhum. Cara, demais, assim, totalmente, né? Tem dias que você até consegue fazer, nossa, um dia super produtivo, aí no outro dia, igual o Otávio falou, você bate aquele desânimo, assim, profundo, e aí você fala, velho, não vou fazer nada. Aí você fica assim, você simplesmente sobrevive o dia, né? Você não faz nada, fica olhando pro teto. Isso tem acontecido muito comigo, eu acho que na real, com a maioria das pessoas, né? Porque, de fato, é uma coisa que a gente nunca aprendeu antes. A gente nunca aprendeu a lidar com a pandemia. Não é como uma greve, ou férias, ou às vezes um feriado prolongado que a gente sabe lidar com isso. A gente sabe que daqui a 1 semana, 2 semanas, daqui 2 meses vai voltar ao normal. A gente nunca aprendeu a lidar com a pandemia, né? Mas uma coisa que eu tenho visto muito em mim é sobre o equilíbrio, né? Porque não adianta nada, por exemplo, tem dias que eu vou lá e eu tenho um dia muito bom, acordo muito cedo, vou dormir tarde, faço tudo que eu tenho que fazer, mas não adianta nada porque no outro dia eu tô simplesmente desmotivado. Então eu acho que uma boa dica é o equilíbrio, né? Talvez não tem necessidade, não tem como a gente ficar talvez o dia inteiro estudando, o dia inteiro fazendo um curso online ou algo, mas ter um equilíbrio de entender que eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso, né, estudar, trabalhar, enfim, o que cada um precisa fazer, mas no final do dia eu posso ir ali ver uma série, ir ali fazer algo que me gera prazer, sei lá, um exercício físico, ou ficar de boa. Eu acho que esse equilíbrio nos dá a sanidade mental, né, a saúde mental que a gente precisa para poder ser constante nos nossos dias, né? Ser constante, seja nas práticas espirituais, seja nos estudos, seja em faculdade, ensino médio, ou às vezes trabalho. Então eu acho que esse equilíbrio seria talvez a chave que a gente precisava começar a colocar em prática, por mais difícil que seja, né? A cada 10 dias eu devo falhar uns 11 e acerto um só. Mas a gente tá progredindo, né? A gente tá no mesmo barco, cara. Tá todo mundo meio que na mesma, né? Pois é, João, o Pedro tá falando sobre equilíbrio, e ele tá falando às vezes que também não dá pra gente só acertar o tempo inteiro, porque a gente precisa realmente de escolher bem o nosso dia a dia e fazer tudo de uma maneira saudável, porque até para as coisas de Deus chega no momento que a gente percebe que a gente está fazendo por fazer, que isso tem que ser um pouco saudável o jeito que a gente faz as coisas para Deus. Mas o que eu queria falar com você e até aprofundar, porque o Pedro falou que a gente pode até assistir uma série no Netflix para dar uma relaxada e tal, mas será que até em qual série da Netflix que a gente tá escolhendo, se a gente, na hora que a gente começa a procurar no catálogo e a gente vai escolher uma série, será que até a série que a gente escolhe faz diferença em como a gente vai sentir no final do dia, ô João? Com certeza. Quer dizer isso? Com certeza.
Não adianta nada você estar dentro de um propósito de leitura bíblica, de oração, de santificação, e aí de repente você fez isso o dia inteiro, e aí a hora que você chegou mais tarde, à noite, você falou, vou dar uma relaxada, vou assistir uma série, e aí você coloca uma série que é carregada de pornografia, de coisa que a sua mentalidade muda, e você começa a mentalizar outras coisas, e isso fica no seu coração. Não adianta nada, é como se você estivesse gastando o seu tempo à toa, em vão. E a palavra, ela fala não para que nós orássemos primeiro, mas vigiai e orai. Então, a vigilância vem em primeiro plano. Então, quando nessa quarentena nós começamos a vigiar os nossos comportamentos, aquilo que nós fazemos, a gente começa a selecionar qual série mais massa, que dá para mim assistir, mas que aquilo vai me acrescentar algo, que tem um limite. Nossa, isso aqui já não é legal assistir. Isso daqui, será que como um cristão, assistindo isso daqui, eu estou reproduzindo a imagem e semelhança de Cristo, eu estou chamando o reino de Deus para a terra, eu estou manifestando o poder de Deus a partir disso? Não, então beleza, então procura outra forma de se entreter, de relaxar, de descansar. A gente precisa sim ter esse equilíbrio, eu concordo totalmente com o Pedro, a gente precisa ter esse equilíbrio. Não adianta você achar que você vai ficar o dia inteiro orando, monstruoso, cheio de Deus e tal, e no outro dia você tá vaziozão, você não sabe o que fazer, você tá triste, você tá deprê, você acordou bad. Você precisa ter esse equilíbrio e essa constância de um dia ser intenso no Senhor e no outro dia também ser intenso. Constantemente intenso e intensamente constante. Eu acho que essa é uma grande filosofia de vida. A gente precisa ter esse equilíbrio. Pois é, eu penso nisso, eu tinha até passado pro Otávio, eu gosto muito de um autor chamado Max Lucado. E uma vez ele fez uma referência, eu até esqueci o nome dessa pessoa, ele era um educador lá nos Estados Unidos. E aí as pessoas acharam um diário que ele tinha, que ele fazia relatos diários de como foi o dia dele. E pelo diário, as pessoas lendo o dia, eles perceberam que esse educador tinha um desafio, que era passar o tempo inteiro interligado com Cristo no Espírito Santo. O nome dele é Frank Laubeck. E você vai vendo, para vocês, eu achei muito interessante. Se vocês, quem estiver escutando o podcast, ou vocês mesmos que não conhecem, eu acho muito interessante você ler o que ele escreveu. Porque a cada dia ele falava o seguinte: olha, eu fiquei tanto de tempo falando com o Senhor, foi maravilhoso. Só que ele fala assim, não, mas eu acho que dá pra ser mais. Aí passa outro dia e fala assim, cara, eu consegui passar 10 horas, eu não lembro direito mais ou menos o que ele falava, mas era uma progressão gradual, que a cada dia ele falava que ele melhorava mais e passava mais tempo interligado com Cristo. E aí, o mais legal é que o último dia, pelo menos que as pessoas estão divulgando, é quando ele fala que ele finalmente conseguiu passar o dia inteiro interligado com o Espírito Santo, se sentindo totalmente ligado a ele. E aí, o relato que mais me impressionou é que ele falava que quando ele andava, as pessoas começavam a seguir ele. E ele teve a impressão e falou assim, cara, parece até que parece até tô me sentindo como Cristo se sentia. Que ele ia e as pessoas naturalmente seguiam ele, porque ele estava o tempo inteiro ligado com o Pai, ele já era um, assim como Jesus e Deus estavam interligados, ele estava se sentindo dessa forma. E assim como vocês falaram, eu penso que seria algo mais de uma maneira progressiva, né? A gente vai crescendo progressivamente. Às vezes a gente fala num dia, mas no próximo a gente fala assim, cara, a gente vai aumentando o nosso nível, a gente vai melhorando. E é claro que isso a gente vai ter que lidar com as nossas frustrações. E é isso que eu ia perguntar para vocês. Por que vocês acham que a gente toma esse tipo de decisão? Às vezes a gente toma a decisão errada no nosso dia a dia, ou pior, ou por que quando a gente chega no final do dia a gente tem aquele sentimento de acusação e fala, cara, o seu dia não deu certo hoje. E aí? Tá muito Pode falar, Laís, pode falar. Eu acho que isso está um pouco relacionado com a expectativa que a gente cria pro nosso dia e com a ideia de que a gente tem de que o dia precisa ser bom, sabe? De que a gente precisa render, de que a gente precisa fazer muitas coisas. Aí, às vezes, assim, uma visão pessoal, não sei.
às vezes quando o dia não vai como a gente planejou, ocorre essa quebra de expectativa que a gente tinha, a gente fica assim pra baixo por não ter tido um dia muito produtivo. Eu acho, não sei. Pois é, eu até lembrei de uma pregação da Enisane, que é a mãe do Otávio. Ela falou algo que isso me marcou para sempre. Que ela percebeu que Deus tem um costume de nos visitar quando a gente está em nosso horário de descanso. E aí eu comecei a analisar as experiências mais interessantes espirituais que eu tive com Deus. Era geralmente quando eu estava dormindo no meu quarto, quando eu estava, sei lá, num acampamento deitado. E aí eu começo a olhar que Deus visitava Abraão quando ele estava dormindo, ele visitava Samuel no momento de descanso, e você vai vendo que, às vezes, o descanso também, saber descansar, é algo importante, mas isso acaba nos condenando. Parece que alguém nos ensinou que a gente não tem mais tempo para descansar, sendo que o 7º dia foi feito para isso. Sim. Uma parada que eu vejo muito, mano, também, principalmente em nós cristãos, né, no meio da igreja, é a comparação, mano. Por que comparação? Porque hoje com a internet a gente tem muito acesso à vida de todo mundo. Então a gente entra naquela noia do tipo assim, mano, o cara tá acordando 4h30 da manhã, velho, e eu não consigo acordar 4h30 da manhã, eu acordo 8, 9, 10, 11. E aí você entra naquela paranoia de autocondenação de tipo, mano, o cara acorda 4h30 da manhã e eu não acordo. E aí começa a entrar. Aí você tá lá no Instagram, você vê que tem um cara lá que com 19 anos é milionário e faz dinheiro pela internet. Aí você olha pra si mesmo e fala, mano, eu não sou milionário com 19 anos, eu não trabalho pela internet, eu tô na faculdade. E aí você entra. Aí você começa a entrar naquela parada, não, mas esse cara aqui, ele é pregador famoso, ó, ele prega não sei quantas igrejas, eu aqui eu não consigo pregar nem pra mim mesmo. E aí você começa a entrar naquela paranoia de comparação. E eu acho que a gente precisa muito ser intencional, porque o que eu faço, o que eu fui chamado pra fazer, não é o que outra pessoa foi chamada para fazer e vice-versa, né? Então eu acho que a gente precisa ser muito intencional, até nas simples coisas da nossa vida, né? Às vezes a gente fala ser intencional e ser autêntico e ter identidade, às vezes a gente acha só que é o mais complexo, né? Do meu chamado, do meu ofício ministerial. Não, nas simples coisas também, no sentido de, será que tem a ver com a minha identidade fazer o que o fulano tá fazendo? Talvez não. Então eu acho que a gente precisa ser muito intencional até no nosso cotidiano, entendeu? Desde, mano, o horário que a gente acorda, o que a gente faz no nosso dia, como a gente vai gastar as nossas horas, tem que ser de acordo com quem a gente é, e não com fulano ou ciclano é. Né? A gente pode ter referência, óbvio, é bom a gente ter referência, mas a gente precisa aprender a ser intencional. Não é porque algo funciona para fulano que vai funcionar para mim também, entende? Eu acho muito isso. Eu acho que essa coisa que você falou de comparação é muito ruim mesmo, quando a gente pega e começa a se comparar a nossa rotina, o nosso jeito de ser, as coisas que a gente tem ou deixa de ter com outras pessoas. Até porque essa coisa toda de rede social nos traz uma ideia, nos mostra a parte muito boa, né, da vida das outras pessoas. E assim, por experiência própria mesmo, quando a quarentena começou, muitas pessoas que eu conheço estavam super motivadas e postando 1 bilhão de treinos que estavam fazendo, de rotina de estudo, e eu olhava pra mim super surtada com tudo que estava acontecendo, sem um pingo de motivação pra nada, e pensava, meu Deus, como é que essas pessoas estão conseguindo fazer isso e eu não? Que pessoa péssima que eu sou! Aí, acho que depois eu fui parar pra pensar, né, que eu não posso ficar me comparando com a realidade de outras pessoas e que isso é só prejudicial, igual você falou. E em tempos de quarentena, a nossa tendência de se comparar com a rotina do outro é muito grande. Totalmente. E eu acho que tá, tipo, tudo bem, sabe? Uma vez eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem foi de um pastor, ele falou assim, mano, Cristo, ele não requer perfeição, ele requer progresso. Ou seja, mano, Jesus entende que a gente não vai ser perfeito. Jesus entende que a gente vai ter falhas, né? Não que a gente tem que se acostumar com as falhas e falar, mano, tudo bem, eu aceito minhas falhas e elas podem continuar aí. Não, lógico que não. Jesus, mas ele quer progresso. Então, o que o Henrique falou é muito verdade, mano. É como se fosse uma academia. Eu vejo a nossa vida espiritual como se fosse uma academia. Se eu não tenho o costume de malhar, não adianta eu ir pra academia hoje e tentar fazer um treino de um bodybuilder. Não adianta eu tentar pegar 50 lados do supino. Não vai acontecer. Mas muito mais importa, se hoje eu começar na academia, eu ir todos os dias sem falha. Eu começo ali com 2 quilos, mês que vem eu tô com 5.
E assim vai, daqui 2, 3 anos eu tô pegando muita carga. Então acho que é muito isso também na nossa vida, espiritual ou qualquer outro tipo. Não adianta hoje a gente tentar ir e tentar colocar metas impossíveis, uma rotina impossível, porque a gente viu no Instagram um cara que acorda 4:30 da manhã e tem uma rotina produtiva, né? Essa pegada coach aí de produtividade, a gente tem que entender que a gente vai ter falhas, que a gente, vai ter dia que não vai dar, que não vai acontecer, mas a gente precisa começar a olhar para Jesus e permitir que ele nos trate, ele nos conduza, pra gente se parecer mais com ele, não se parecer com fulano do Instagram ou ciclano do YouTube, entendeu? Então eu acho que a gente precisa entender os nossos limites, entender as nossas falhas, mas não querer tratar elas com o nosso braço, mas é olhar para Jesus e falar: Jesus, é isso aqui que eu sou, sabe? Eu não tô conseguindo ir mais, me ajuda. E permitir que Jesus ele comece a nos ajudar e a gente comece a dar passos pequenos, cada vez mais, dia após dia, para daqui a algum tempo a gente começar a dar passos grandes, sabe? Eu acho muito isso. E sobre essa questão de comparativo aí, eu queria até fazer uma pergunta para a Sofia. Como é que está sendo a realidade no terceiro ano, que é essa questão? Porque na minha época de terceiro ano, tinha colegas meus que não tinham tanta facilidade com as matérias e aí sofriam muito com isso. Muitos surtavam, chegaram a surtar já. Teve um colega meu que ficou nervoso na sala, simplesmente por coisas que não aprendia. Tem um colega meu que bateu na mesa um dia porque não tá conseguindo aprender a matéria do professor lá, que ele era meio ruim para explicar. E tinha outros que ele era amigo nosso, aí tinha uns que tinham muita facilidade, pegava. E eu vejo que nessa etapa tem muito peso essa questão de comparação, porque é uma época que uma pessoa que não tem facilidade vê a outra aprendendo mais fácil uma determinada matéria e começa a comparar e começa a vir um surtar, começa a vir ansiedade. Aí tem pessoas que passavam mal na minha sala, não tinham que sair. Então eu queria saber como é que tá sendo a realidade, Sofia, na sua. Tava sendo muito complicado, mas conversando com todo mundo da sala, tá tipo todo mundo na mesma coisa, sabe? Tá todo mundo se comparando e vendo que não tá sendo positivo, que não tem ganho nenhum, e que até os mais inteligentes estão tipo sofrendo pra caramba em questão de tipo putz, eu tô fracassando e não estudar, e tipo tá sendo real, mas tipo, pelo que a gente andou conversando, todo mundo do mesmo jeito em questão da comparação, sabe? E a gente faz um acompanhamento e essa profissional, a psicóloga, ela falou que ela conversa com a gente e ela falou o quão importante é não tentar se comparar e perguntou para cada um quais eram os sentimentos. E eu acho que nesses encontros está todo mundo, digamos, evoluindo em questão da comparação, sabe? Mas é algo real e presente, e muito prejudicial. Nossa, cara, eu imagino que seria um desafio até para as escolas, né? Saber lidar com o aluno com esses problemas. E só que eu ia perguntar, aprofundando mais um pouco, vou até perguntar para o João. João, a gente está falando do nosso dia a dia, de como a gente pode progredir para Deus. Então vamos ser mais específicos. Será que até escolhas simples que a gente faz sem perceber sobre o que falar, ou às vezes a gente vai almoçar, a gente escolhe assim, cara, o que eu vou escolher para comer? Você tá com a sua panela lá, o seu fogão cheio de opções, mas aí você tem que escolher o que você vai comer. São coisas muito naturais, muito simples. Você acha também que até essas escolhas simples te influenciam de alguma forma na sua carreira como pessoa, na sua carreira na fé, na sua carreira como irmão, como líder, alguma coisa assim? Com certeza, eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. Inclusive, eu me lembro dos meus primeiros passos como ministrante da palavra. Eu recebia os convites e eu parava, às vezes, de frente do guarda-roupa e ficava olhando assim, cara, que roupa que eu vou? E eu mentalizava isso no sentido de, será que isso vai representar alguma coisa para eles na espiritualidade, alguma coisa assim? E eu me lembro de sempre escolher as roupas que eu utilizei em momentos onde a presença de Deus veio de uma forma diferente sobre a minha vida.
Então aquilo era uma forma de escolha minha, de opção de escolha minha, mas que determinava no decorrer daquela ministração como eu me sentia. Então, as atitudes que eu tomava, as palavras que eu falava, eu falava com mais segurança por conta de antes ter escolhido aquilo e ter colocado Deus naquilo. Então, esse foi o meu caso. Mas existem outras formas de que durante o nosso cotidiano nós podemos exercer isso, onde nós fazemos uma pequena escolha, mas que ela determina de uma forma gigantesca no nosso futuro, no nosso relacionamento com Deus, na forma como nós falamos de Deus, manifestamos Deus e vivemos o que Deus quer. Então, pequenas escolhas determinam sim grandes coisas nas nossas vidas. Eu acredito nisso, com certeza. Mas então, qual que é o segredo, galera? Tipo assim, pra gente escolher certo. É claro que eu tenho um pensamento, provavelmente eu falarei, mas eu acho que vocês também falaram a mesma coisa. Mas o que agora, então, quando você vai tomar suas decisões? É claro que às vezes a gente toma decisões sem a gente perceber. E quando a gente vê, fala assim, pô, cara, eu podia ter pensado melhor. Mas o que hoje, quando você vai tomar uma decisão e você sabe que vai ser a correta, o que define isso? Qual que é a sua fonte de inspiração? Da onde você vê que é uma decisão certa ou errada? Porque às vezes é muito fácil a gente tomar a decisão certa ou errada pensando no nosso dia a dia. Falar assim, cara, hoje eu posso escolher orar ou não orar. Qual que é a decisão certa? É claro que a gente vai escolher a decisão certa. Mas quando a gente vai para o exemplo que o João Gabriel falou, o exemplo de qual seriado que a gente vai ver no Netflix, ou o exemplo do que a gente vai comer, se vocês vão escolher e vocês vão escolher a coisa certa, o que vocês considerariam como fonte para te dar esse discernimento? Então, eu acho, já acabei de falar, mas vou falar de novo, tô nem aí. Profundidade, intencionalidade e intensidade de relacionamento com Deus gera sensibilidade. E a sensibilidade faz a gente tomar essas atitudes de forma natural. Então, se não tem relacionamento com Deus, não tem como você querer tomar uma decisão pequena que gere um grande resultado, sendo que você não vai tomar essa decisão pequena baseado naquilo que você tem de relacionamento com Deus. Meu então, Deus. A profundidade em relação... Laís, eu tive a mesma impressão que você, cara. Eu tô quase chorando. Desculpa, João Gabriel, mas realmente, cara. Pode continuar, mano. Vai lá. O que foi? Não, porque foi muito profundo, cara. Realmente, eu nem tava esperando que a gente ia chegar a esse nível de maturidade de conversa. E continue, cara. Não vou atrapalhar o seu raciocínio, pelo amor de Deus. Não mais, né? Não mais, eu prometo, eu acho. Então, fico feliz de saber disso. Então, eu acho que o nosso Deus, ele é muito simples, mas completamente ausente de coisas naturais. Ele em todo tempo invoca coisas sobrenaturais sobre nós. Então, quando nós entendemos isso, a gente começa a fazer coisas normais que vão determinar coisas extraordinariamente grandes na nossa vida. Coisas pequenas fazem grandes romperes na nossa vida. Às vezes a gente acha que esse momento todo que a gente está vivendo é ruim, é um caos, não sei o que lá, e na verdade a gente precisa olhar para o lado certo, para o lado bom dessas coisas, porque esses momentos faz a gente começar a tomar decisões que vão fazer a gente retomar a valores que nós havíamos perdido. Olha o quanto de tempo que a gente tem tido disponível para poder nos relacionar com as pessoas que estão todos os dias nas nossas vidas, dentro da nossa casa, e por conta da rotina a gente não se relacionava, a gente perdeu valores, a gente perdeu relacionamento dentro de casa. Então esse tempo a gente está tendo para nos relacionar com as pessoas que estão na nossa casa, cara, para poder entender que o maior campo ministerial de evangelismo que existe é a nossa própria casa. E a gente precisa desenvolver relacionamento com eles, com a nossa família, com os nossos pais, amigos, as pessoas que estão pertinho da gente. E a gente não se relaciona profundo. Porque quando a gente começar a se relacionar com essas pessoas, a gente vai entender que elas são, na verdade, braços amigos, que durante o dia a dia vão começar a caminhar com a gente, fazer a gente vencer, fazer a gente ter suporte, força, dar um gás na gente, e a gente vai para cima e vai vencer, e tempos melhores virão, e esperança a gente vai anunciar, o reino de Deus vai se manifestar, e é isso, eu acredito nisso. Amém, cara. Você falando aí, desculpa até interromper, foi o Guilherme que foi comentar, né, Guilherme? Guarda aí, cara, o comentário.
porque eu lembrei de algo que eu vivi que eu achei muito interessante. Pegando o exemplo do Pedro, que o Pedro nos comparou como uma academia, nossa vida espiritual como uma academia. Então, se a gente exercita nosso espírito diariamente, a gente vai chegar no momento que a gente vai fazer coisas inacreditáveis que nós pensávamos ser impossíveis. Igual o Pedro falou, a gente não pega 70 quilos no supino de uma vez, mas com o tempo a gente vai exercitando. Se a gente for pegar o exemplo espiritual, se a gente for começar a ouvir mais a palavra, ler mais a palavra, orar mais, falar mais com Deus, fazer mais a obra, a gente vai acabar exercitando o nosso espírito e a gente vai acabar também caindo no que o João acabou de falar, que aí a gente vai fazer coisas para Deus tão naturais que a gente não percebe. E eu lembro que eu tinha visto isso porque foi até o Luciano Subirá que começou a despertar esse tipo de visão dentro de mim, porque ele fala que às vezes a gente anda e a gente não percebe a complexidade da gente andar na rua, parar, atravessar a rua, às vezes dirigir. Às vezes a gente tá dirigindo e aí eu pelo menos tenho isso, na hora, quando eu penso, pô, mas eu faço 10 minutos da minha vida, eu nem vi acontecer, eu dirigi certo, eu nem lembro se eu olhei pro sinaleiro certo ou não, mas eu tenho certeza que nosso corpo naturalmente já não faz ter esse tipo de visão, e a gente faz as coisas sem perceber certas. E aí eu lembrando a dificuldade disso acontecer, e que são movimentos tão importantes, mas tão naturais, que a gente não percebe o quão difícil é para uma pessoa que não tem ter isso. Como assim? Durante meu ensino fundamental, eu lembro que tinha uma menina chamada Suzana. E a Suzana, no meio da aula, no meio do ano, do semestre, ela teve uma doença, não sei se foi uma doença degenerativa, e ela perdeu os movimentos que ela tinha no corpo. E ela era cristã também, ela era presbiteriana, e ela que dava o culto de manhã todo dia na igreja, na escola. A gente tinha tipo um de devocional na escola. E aí, quando ela voltou, ela teve que passar por diversos tratamentos com fisioterapeuta, teve que fazer cirurgia, se eu não me engano. Só que ela voltou, quando ela voltou para a escola, ela já estava andando. Ela andava com dificuldade, mas ela estava andando. E aí eu lembro quando ela foi dar um devocional, ela disse qual foi a sensação dela pegar um papel que estava amassado, que ela amassou quando ela estava sentada, e jogar no lixo da escola. Porque ela falava assim, cara, eu vou me levantar. Aí eu lembro ela fazendo um movimento, ela falou assim, cara, eu vou me levantar agora, não posso cair. E ela vai conseguir levantar. Aí ela vai, pega o papel em pé, começa a andar, e eu lembro ela explicar todo o processo que ela teve que passar, e a dificuldade que ela tinha, e a sensação de realização por conseguir mais uma vez fazer as coisas tão simples que ela fazia. E eu acredito, igual o Gabriel falou, por isso que eu achei tão interessante aprofundar dessa forma, porque quanto mais tempo na fé, quanto mais tempo conversando com o Espírito Santo, a gente acaba exercitando o nosso espírito tanto que a gente faz coisas para Deus sem perceber. E a gente faz coisas certas sem perceber. A gente fala a palavra certa sem a gente perceber. A gente acorda na hora certa sem a gente perceber. É engraçado porque quando a gente começa a reavaliar o nosso dia passado e fala assim, como que eu sabia que eu faria isso? Como que eu sabia que ia dar certo isso que eu falei? Você tá entendendo, gente? Vocês conseguem perceber isso também? Uhum. Com certeza. Sim, mano. Uma coisa agora, então vamos mudar pra gente já começar a passar por a última etapa do nosso... Então deixa eu falar o meu argumento antes, né? Não, desculpa, Guilherme. Não. Eu quero ver, Bato. Vai lá, Guilherme. Mas o que eu vou falar é pra comentar justamente sobre o que o João falou, sobre relacionamento, que é algo que a gente pode ver em questão mesmo de amizade. A pessoa que a gente relaciona muito, a gente tem tendências a pegar manias, coisas que elas fazem. Por exemplo, uma pessoa que anda num círculo, que convive muito, que é muito próximo de pessoas que vivem xingando. Aí as pessoas começam a ter mania de xingamentos também. A gente pode ver isso. Eu, por exemplo, eu tenho mania de, ironia. Eu tenho muita ironia que eu uso, que eu peguei com uns amigos meus, que era muito próximo. Então, isso é algo que a gente pode ver em relacionamento no comum. Porque quando a gente tem um relacionamento muito profundo com Deus, a gente começa a pegar
manias dele, não mania, a gente pode pegar coisas que vêm dele, que a gente vai ver, tipo, nossa, isso aqui é algo que são em coisas pequenas, a gente vai notando fazendo coisas que a gente não fazia antes, que, por exemplo, vamos lavar cadeira na igreja, que antigamente você poderia ter preguiça, com parte do tempo relacionamento com Deus, você vai vendo que isso não é algo ruim, porque você está trabalhando para ele, você está trabalhando na obra, isso não é algo ruim. São coisas pequenas que a gente começa a mudar e a gente vai vendo por causa do relacionamento, como o João falou. Sim. Eu só queria também comentar algo muito rápido nesse último quesito aí, é que por mais que às vezes venha a dúvida, e é normal vir a dúvida, né? Às vezes a gente demoniza muito as dúvidas, é normal e a gente precisa ter dúvidas em algumas coisas, né? Porque senão a gente nunca vai conhecer a verdade. Tem a Bíblia, né? Que é nosso manual de vida, eu acho. Eu acho que existem coisas que naturalmente a gente vai se perguntar, mano, será que é certo isso? Será? Porque tem coisas que a Bíblia são claras. Por exemplo, a Bíblia é muito clara em adultério, em fornicação, em, sei lá. Tem coisas que elas são extremamente claras, né? A gente nem precisa se perguntar. Mas existem coisas que a gente simplesmente realmente não sabe. A gente ora e busca palavra no YouTube, sei lá, e busca pessoas e a gente não consegue decidir. A gente, mano, e aí? Será que é certo? Será que não é? Então, eu sempre costumo tomar pra minha vida 3 coisas. Primeiro ponto é a Bíblia, sabe? O que as escrituras falam sobre isso, né? O que as escrituras, elas falam sobre isso? Porque a gente precisa voltar pra Bíblia, porque tem muita coisa hoje no nosso meio cristão que a gente deixa de fazer por mera religiosidade ou faz por mera religiosidade que simplesmente não tá na Bíblia. Inúmeras coisas. E tem coisas também que a gente peca e a gente falha, que a igreja fala que é certo, enfim. Mas a Bíblia está ao contrário. Então a gente precisa seguir a Bíblia acima de qualquer outra coisa. As escrituras, ponto final. Né? Infelizmente, hoje a gente está num mundo que a gente desviar da Bíblia é normal. Né? Não ler a Bíblia é normal. A Bíblia fala isso, mas... Né? A Bíblia está falando isso aqui, mas... Então eu acho que a gente precisa voltar para a Bíblia. E ainda assim, se houver dúvidas, aí eu acho que entra no... 2 pontos. É o terceiro ponto, né, que é a integridade. O que é integridade? Na Bíblia fala pra gente ser íntegro em tudo que a gente faz. Ser íntegro, a palavra íntegro, significa completo, ou seja, a gente precisa ser cristão completamente, 100%. Não só quando a gente está na igreja, mas a gente precisa ser cristão, levar os princípios das escrituras nos negócios, nas finanças, né, na nossa vida da saúde, na nossa alimentação, em tudo, a gente precisa ser íntegro. Então, quando a gente tiver dúvida, a gente vai se perguntar, será que eu estou sendo íntegro nisso? Né, na Bíblia fala pra gente fazer tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente tiver alguma dúvida, é simples. Se você conseguir terminar de fazer aquilo que você está fazendo e falar glória a Deus, beleza, aquilo lá tá certo. Se você, eu não sei se essa série aqui é de Deus. Pensa, se você consegue assistir essa série e no final falar glória a Deus, então, mano, beleza, pode fazer. Se não, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que é simples assim, sabe? Se você faz algo e você no final você consegue falar glória a Deus, então provavelmente aquilo que você está fazendo tá ok. Né? Provavelmente aquilo que você está fazendo está glorificando a Deus. Então a gente só precisa simplesmente tentar buscar glorificar a Deus em tudo que a gente faz, em qualquer escolha, né? Das coisas mais pequenas até as mais complexas. Né? Mas era só isso mesmo que eu precisava comentar. Top. Mas alguém tem alguma coisa também a acrescentar sobre isso? Eu acho que não. Se não responderam, eu acredito que não. Gente, vamos passar então para a próxima fase, que aí eu queria que fosse um pouco mais dinâmico. Mas vamos começar com exemplos bem esdrúxulos. O que não fazer, então, durante a quarentena? Vamos lá, vamos jogando como se fosse um brainstorm aqui. A gente está tipo numa empresa aqui, uma startup, e a gente está lançando ideias aí. O que não fazer durante a quarentena? Vai lá, começa aí. Dormir demais. Mas dormir de menos também. Dormir de menos. Ei, gente. Da hora. Eu acho que a gente tem que evitar sempre não manter a cabeça vazia. Porque cabeça vazia, eu acho que é algo que traz muito problema. Oficina do cabeça vazia é oficina do diabo. Essa aí é clássica, esse meu pastor falava. Não, mas isso é algo que a gente tem que sempre tentar, porque nessa quarentena a gente começa a ficar tão ansioso, como posso falar, no tédio, que começa a coisa que a gente fazia antes já não traz tanta alegria, a gente começa a ficar com a cabeça vazia, sem saber o que fazer,
E eu acho que algo tem que ser evitado, né? Porque quase sempre não traz frutos bons. Beleza. Não ficar sedentário. Não ficar sedentário. Pô, mas aí você tá falando pra mim, Pedrão. Que você vê, o tanto que eu engordei, eu tô quase rolando aqui, velho, na rua de casa. Tá difícil. Eu penso também que não jogar vôlei, né? Não jogar vôlei seria uma boa, né? Porque tem uns irmãos na nossa igreja, eu vou falar pra vocês, que fala assim, gente, você tem que ficar em casa e tal, mas aí na hora de marcar um vôlei clandestino com os amigos da igreja, eles marcam. Clandestino. Eu vou te falar, viu, velho? Eu vou te falar. O que mais, gente? O que mais que a gente não faz? Acho que essa ideia de não marcar vôlei ou futebol, ou sei lá, que o pessoal, eu ouvi muito isso durante essa quarentena, vamos marcar um encontro clandestino. Acho que a gente tem que ter consciência de que mesmo no clandestino as pessoas se contaminam, e tipo assim, não é alguém julgando a gente, isso tem que ser consciência própria, né, de que as nossas atitudes vão refletir num todo, né, nas pessoas que estão em nossa volta, em outras pessoas que a gente nem conhece. Você sabe de quem a gente tá falando, né, Thaís? Vou marcar um churrascão. Você sabe de quem tá falando, né, Thaís? Porque teve um cara aqui, ó, do meu lado que tá com a carapuça, meu irmão. Tá servindo foi direitinho. Otávio, né? Não sei. Não sei qual. Vamos marcar um churrascão, nosso presidente. Ó, a gente tá falando pra não falar nomes, pra não ter nenhum tipo de consequência jurídica, viu, gente? Tá? Não citar nomes de quem pratica maus hábitos. Beleza? Que mais, gente, que a gente não pode fazer? Não levar tudo que tem na mídia como verdade absoluta. Top. Não ficar muito tempo em rede social. Top. Mas no podcast mídia, gente, não termina não. E aí, continua. Inclusive, da mídia aí eu vi uma pegação, não uma pegação, foi só uma coisa interessante, muito interessante quanto ao jornalismo. Que nossa tendência é questão de ver o jornalismo, por exemplo, e quando a gente vê tanta notícia ruim, traz algo ruim pra gente, traz um sentimento ruim. E eu vi um método que o pastor até falou, e muita gente adotou isso, que é não ouvir a notícia ruim, não ver o jornalismo, mas ler. Porque eu não sabia disso, mas tem uma diferença muito grande nisso aí. Quando você começa a ver todo o problema que tá tendo, quando você tá ouvindo também, traz um sentimento pior do que quando você está lendo a notícia. Eu vi isso aí, um pastor falando sobre isso, que é um hábito que melhorou muito para ele, que ajudou muito ele. E é bom que você também desenvolve a leitura, porque eu acho que hoje ainda a gente está sofrendo, eu pelo menos sofro muito, porque eu sou muito preguiçoso para ler. Se eu não for ler algo que não seja da minha carreira, eu tenho dificuldade eterna para conseguir sair da minha inércia e pegar um livro para ler. O que mais, gente, que a gente não pode fazer? Você tem algum exemplo aí que às vezes aplica para sua família, para sua igreja, que você tá vendo que às vezes não seria bom, ou essa igreja também não adotou e você viu que foi bom? Eu acho que seria acho que não entrar em solidão, né? Porque a solidão é um problema grande, isso aqui. Tipo, tem que conversar com os amigos, seja pela internet, uma ligação de vez em quando. Não se deixar levar pela solidão. Tem que jogar com os amigos, né? Tem que jogar com os amigos. Jogar, conversar, ligar. Ligação em social é só de distância, né? Você pode continuar mantendo contato com a pessoa. Sim. Porque solidão é algo que essa quarentena aí tá quase uma quarentena. Aí as pessoas têm costume ficar carentes nisso aí. Então, tomar muito cuidado com isso. E evitar sempre conversar com os amigos, não e sempre tomar cuidado, né? Porque também a tendência é se aproximar com pessoas que não vão trazer frutos bons para nós. Tem muita gente que acaba sendo influenciável. Então, evitar, se sabe que está sendo influenciável, que é influenciada facilmente, evitar conversar muito contato com pessoas que vão te influenciar para algo que não é bom. Mais alguma coisa? Pode falar. Uma outra coisa que eu acho legal também, que a gente tem que sempre tentar transmitir o máximo de notícias boas e de esperança para as pessoas. Porque tem muita gente que está sofrendo bastante com ansiedade, com esse medo de futuro incerto. Eu acho que como cristãos a gente pode ter esse papel de, quando conversar com pessoas sobre esse assunto, a gente transmitir uma esperança,
uma mensagem de fé, de esperança, sabe? Top, top. Minha produção tá falando algo aqui que tá me atrapalhando. Fala, produção. Eu só gostaria de saber se eu posso comer muito durante a quarentena. Ah, vocês entenderam o que falaram? Não, né? O Otávio Sim, perguntou entendi. se ele pode comer muito durante a quarentena. Alguém conhece o Otávio? Obesidade é grupo de risco. Mas alguém conhece o Otávio fisicamente? A resposta para a Sim, pergunta tá conheço. aí. Qual que seria a resposta, gente? Mas o Otávio, ele pode comer muito. Comer pouco durante bicho a não quarentena. Eu acho que ele tinha que Otávio, comer eu tenho uma... tipo assim, muito mesmo, muito, vai muito. Mas tudo bem, tá? Ele tá atrapalhando, isso é bom pra ele aprender a não. Não, eu tenho um conselho pra ele, Otaviano. Você está me ouvindo? Não tá escutando. Olha, se você comer muito, eu era igual você, tá bom? Eu comi e não engordava, mas você me conheceu no início da faculdade e no final do segundo período. Você tem ideia do tanto que eu engordei comendo desse jeito. Você se controla, menino. Tem que ter temperança. Esse aí se acha o imortal, tipo, nunca vai engordar. Tadinho, ô dó. Ah, Guilherme, você era gordinho quando era criança. O Guilherme sabe qual que é a realidade Ainda dos sou. gordinhos. Ainda sou. É triste, cara, é triste. Eu sei como que é isso. Não poder comer o que eu quero. Mas, gente... Sabe um boi. Não, Guilherme. Ô, gente, eu só queria falar uma coisa, que quando eles eram crianças, tinham boatos que vinham até do próprio pai, que o Guilherme comia 3 pão com ovo de manhã. Isso quando o Guilherme tinha 10 anos. O Otávio jantava e repetia e ainda comia pão com ovo, Henrique. Otávio é uma merda. No Instagram, Otávio tem que comer come- mais, tem que comer mais. Tem que Otávio comer, come... comeu pouco, tinha que ter comido 5 ovos, 5 pão com ovo. Bicho é bruto também. Tá, gente, O João então... também come muito. E não engorda. Nossa. O João não botou fé muito nisso, não, mas tudo bem. Gente, vamos passar então pro próximo. Então, o que fazer durante a quarentena? Eu queria que vocês dessem recomendações sobre coisas que você tem feito, sobre músicas que você tem assistido, sobre filmes, séries, livros, canais de YouTube, jogos, tudo que você tem feito que você acha que é bom, que tem trazido para você a esperança que a Laís falou, todas essas coisas. E sem patrocínio? O que tá falando sem patrocínio, Otávio? Para de atrapalhar, mano. Você entendeu, né, gente? Vai lá. Eu gosto. Que nessa tá sendo muito comum nessa quarentena são as lives. E uma coisa que eu gostei muito teve uma live que tem de um pastor chamado André. E ela é muito boa. Ela passa meia-noite. Ela passa meia-noite e vai até uma. Faz parte do projeto ID Pregar, se não me engano. Projeto ID. É muito bom as pregações dele. Eu conheci porque um amigo meu me mandou, eu não via. E eu comecei a ver. Eu até vejo quando eu dou desleixado, não vejo, mas é muito boa, então eu recomendo. Também acho. E eu conheci porque o Guilherme mandou. Ah, tem uma série também que eu vou falar. Série que me mandaram agora, eu estou vendo. E eu não sei muito bem o nome dela. Ela chama. Estou vendo aqui. The Chosen. É um aplicativo. Ela fala sobre uma época depois de Jesus. Depois da vinda de Jesus. Ou, na época, na verdade, da vinda de Jesus. E é muito... Eu comecei a ver agora, tô gostando. Me enviaram, ainda não terminei. Ela parece ser muito boa. Tem uma série que que a Sofia me mandou, chama Messia, que é muito boa também, viu? Quem quiser ver. Dá pra fazer várias discussões sobre. Top. Não, a Messia é fera. Eu recomendo muito. Eu indico um livro, mano, que eu acho que esse livro, eu brinco que eu acho que todo mundo devia ler depois da Bíblia, chama Por que Tarde do Pleno Avivamento, de um cara que chama Leonard Ravenhill. Esse livro mudou muito a minha vida. E um outro também que chama A Última Noite do Mundo, que é do Lewis, do C.S. Lewis. Esses dois livros, eles marcaram esse ano pra mim, então eu recomendo muito eles. Eu li Maturidade, do Luciano Subirá, muito bom. Muito bom, acho que é uma grande chave pra gente aí. E você, Laís? Gente, eu
Nem sei, porque eu nem tenho feito nenhuma outra coisa na quarentena, a não ser estudar e dormir. Então eu tô anotando todas as Não, mas você dicas pode fazer o que vocês seguinte, você estão pode dando. recomendar uma posição que você dorme, que você fica mais... Ah, não é. É bom pra quem tem insônia, né? Uma coisa que eu faço, que é bom pra dormir, é porque eu sou muito ansiosa, né? Então, uma coisa que ajuda muito, e que eu recomendo pra todas as pessoas que eu conheço e falam que estão ansiosas, é tomar banho no escuro. Ai, cara, eu falo a mesma coisa também. A Sofia me falou dessa, cara. Não, Essa eu tá nunca vendo? vi, Então, é porque cara. é verdade, Como assim? Eu nunca gente, é falo. muito bom. É muito Sério. bom. É muito E depois do banho fazer tudo no escuro. Tipo, entrar no quarto no escuro, depois que tomar banho no escuro, não acender nenhuma luz. bom. Sim, Nossa, isso aí. não nem longe. Eu queria que pra mim vai ser um desastre até eu começar a não me machucar com as coisas alheias. Tenho certeza. Tenho certeza. Eu já quebro as coisas e abato nas coisas vendo, né? Imagina. Memoriza, quando você ir pra dentro do banheiro, você olha, tipo, nossa, o sabão tá aqui, a bucha tá aqui, apaga a luz, aí você já sabe onde que tá. Aí você coloca uma música calminha. Sim. Nossa, gente, de verdade, é muito bom, muito É bom. muito Tem feito. Aí, tá vendo? Não é só uma pessoa falando, são duas, então a palavra tem força. a Recomendação ideia. médica. Recomendação. É excelente. Depois vocês façam e passem o feedback pra gente. Top. Ô, produção, é aqueles livros que você leu, produção. Bom, indica pra gente aí. O Otávio, a produção, que é o Otávio, pra quem não sabe. Mas quem tava jogando Tá vôlei, estudando, vamos né? falar que é a produção, viu, gente? Mas o livro que ele recomendou foi Somos Todos Sacerdotes. Ele só escreveu aqui, mas eu acredito que ele falou que é muito bom. Pelo menos ele tem falado muito sobre ele. Eu já vou extrapolar mais um pouco, então. Tem uma coisa que eu falo pros meninos, mas que eu achei muito legal. Eu conheci na música americana um canal só de hip hop e rap e pop gospel, cara. De qualidade incrível. Chamado Olha. Beat Records. E as pessoas estão lá. Tem um cara chamado Ruvey, que eu acho muito bom, cara. Que ele fala sobre muitas coisas que eu acredito, que é sobre Deus, sobre o que é viver com seus amigos se convertendo. Então, pra quem tá querendo escutar uma música diferente, às vezes saiu do worship, porque o worship é muito bom, mas não durante uma festa e tal. Procure lá o Rich Records, tem várias pessoas, tem o Lacrae, tem esse Ruvey, tem o 116K, tem um monte de cara muito legal, muito interessante pra ver. E sobre série, gente, não precisa ser uma série filmes sobre Deus, mas sobre coisas que vocês veem que trazem algum tipo de contribuição. Porque eu assisti uns três filmes que eu achei incríveis. Que é Uma Família de Dois, um filme francês, que é topíssimo. Aquele Extraordinário, vocês já chegaram a assistir? Já. Sim. Aquele Extraordinário também é um filme que eu acho incrível, muito tipo assim, bom, as aham. coisas que a gente pode refletir sobre. E aí, gente, o que vocês também têm pra ver filmes e séries? Marcela. Oi? Milagres na Última Cela. Não consegue, né? Todo mundo tem falado Vai dele. ser- Me falaram desse aí, sério. minha irmã viu também, meus pais viu, me falaram desse filme. Milagre da Cela. Qual que é o Sete. número da cela? 7. Milagre da Cela. Peraí, alguém fala. Fala aí, João, você que deu a cal aí, cara, que eu não entendi até agora, não. 7. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Tá vendo? Mais uma vez, a única coisa que eu assisto é Friends, gente. Mas Friends é bom demais. Olha Friends aí, ó. é bom. Só que. O Otávio indica Brooklyn Nine-Nine. É isso aí, galera. É isso aí. Eu acho que tem mais alguma coisa pra gente comentar. Vocês acharam que foi uma boa experiência? Como é que foi? Incrível. Ah, foi fera, velho. Muito top. Foi ótimo, eu gostei muito do convite, muito de ouvir vocês são muito abençoados. Nunca tinha ordenhado vaca? Não. E como que foi a experiência? Legal! Bem louco! E o que você está achando da visita aqui principalmente na área do setor agropecuário? Empolgante! Está sendo bem divertido, tem muita coisa legal e bastante vaca grande.
O que você tá achando de ordenhar a vaca? Leite! Leite! Vamos fazer o seguinte, então. Eu só queria saber, porque eu tava curiosamente pensando nisso. Mas vamos fazer uma despedida de cada um, pode ser? Aí você fala as suas opiniões finais sobre os projetos que está fazendo. Se você quiser divulgar a sua rede social, uma coisa assim, igual o João, que tem ministério também, o Pedro, que tem um ministério. Você que também quer divulgar a sua rede social para as pessoas te conheçam também, deixa aí. Começa aí então, João. Vamos fazer o inverso da apresentação. Começa com você. Vai, vamos lá. Muito feliz de ter participado desse momento com vocês. Espero que essa palavra chegue até você, ouvinte, que eu não sei quem é, mas que seja muito abençoado, que possa ter gerado algum tipo de fruto dentro de você, que te ajude nessa quarentena ou pós-quarentena, não sei. E se quiser seguir as redes sociais, segue aí as redes da minha igreja, Igreja Esperança, e também o Ministério da Juventude é juventudehope.oficial. E é isso daí, tamo junto. Foi muito bom, foi muito grato. No início, né, quando me chamaram, eu fiquei até, tipo, será que eu vou? Não vou? Mas eu vim, gostei muito. Vim não, né, porque não tô em lugar nenhum, tô no quarto. Mas... Não, você tá na minha casa, cara. Então, eu gostei muito, foi muito top. E eu vou divulgar, óbvio, né, a nossa igreja, que é dos Jovens Audaz, que é o nosso grupo de jovens. A igreja chama Igreja Catedral do Poder. Tem Instagram, pode colocar lá que já vai aparecer. E um canal no YouTube, que ainda temos pouco, nós estamos tentando crescer, né? Até pra gente fazer as lives, passar as lives pro YouTube. E inclusive tem esse vídeo que falaram no início, tem o vídeo lá, do Otávio pregando, do Henrique caindo, lá no canal da Igreja Catedral do Poder, se quiserem ver. E é isso. Foi muito bom estar aqui com todo mundo, foi muito bom conhecer vocês, que eu nunca tinha conhecido. E espero que essa conversa tenha gerado amor, alegria no coração de vocês. É isso. Então, gente, foi ótimo. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de debater esse tema recorrente com vocês, mas de uma maneira muito diferente. Agradeço muito, foi ótimo mesmo. E já que estão falando de rede social, para vocês seguirem lá, é do grupo de jovens do meu distrito, da igreja, chama Multiforme VN. É isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Mano, foi muito bom estar com vocês, conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Eu espero que o que a gente falou possa edificar de alguma forma a sua quarentena, né? O seu tempo de lazer, o seu tempo de prática espiritual. E que a gente tenha equilíbrio para lidar com esses tempos difíceis e sempre com Jesus. E as redes sociais do nosso projeto, lá, o nosso movimento, é @somos1.gym. E o das aulas particulares, né? Se você é vestibulando, tá no ensino médio, a gente posta várias dicas de estudo, a gente posta vídeos de matéria, todo o apoio que a gente pode dar para você, estudante vestibulando, vai estar lá. É @classedomus, com ODOMUS. Então segue a gente lá e qualquer dúvida também você pode mandar pra gente lá, beleza? Tamo junto, foi muito bom. Esse grupo Somos Um, eu sabia que eu tinha reconhecido de algum lugar, agora eu lembrei, eu vi aqui, me mandaram um vídeo, de um devocional, que eu acho que foi o Bruno que tá fazendo uma série de devocional. Sim. Muito o top. Loirinho, né? Eu vi o vídeo aí. Agora que eu tava lembrando desse Somos Um, e agora eu vi que mandaram a pregação desse devocional no Instagram. My family, né, meu irmão? My family, cara. Minha família. Pelo amor de Deus. Gente, é isso aí. Eu vou fazer uma despedida geral. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por quem escutou até agora esse podcast. Obrigado por nos ter dado essa confiança de você escutar até agora. Eu espero que a gente melhore muito mais a nossa abordagem. Eu peço desculpa também para cada participante se teve algo que ainda não soube conduzir. A gente está aprendendo, pelo menos isso aqui é uma escola para mim. Mas eu tô me sentindo agora mais no século XXI do que eu tava antigamente, beleza? Gente, falou para vocês. Que Deus abençoe vocês demais. Que os seus ministérios continuem crescendo.
Eu não conheço o João, mas já gostei muito dele, já vejo muita obra de Deus nele, sobre as coisas que ele fala. O Pedro não se fala, a Laísa também não se fala. Eu fiquei muito contente de conhecer o Otávio pelo jeito que ele fala sobre você. Ele tem muito prestígio sobre a sua pessoa. A Sofia eu nem comento, porque a Sofia é uma pessoa incrível também, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, conversa com você naturalmente. É uma pessoa séria e só tem boas coisas que eu posso falar dela. O Guilherme, por mais que a gente converse e por mais que ele seja esse brincalhão que às vezes ele erra na piada, ele é muito gente boa também. Um dos dias mais incríveis que eu tive foi um dia que ele se vestiu de Homem-Bomba e a gente riu pra caramba. Tem vídeos dele dançando na rua. Depois a gente passa lá, ele dançando no meio da rua, ele falava lá Hakibar no meio da rua, o carro passava também, gritava lá Hakibar pra ele. Era uma loucura lascada, eu gosto muito desse rapaz. E faltou mais alguém pra despedir, gente? Faltou a produção eu vou despedir na porrada. Falta também despedir ao ouvinte, você que tá aí, muito obrigado até agora. Eu sei que você pode nos ajudar muito escrevendo algo, se você tiver algum conselho a nos dar, se você tiver algo a comentar também sobre o que a gente comentou. Provavelmente no próximo podcast a gente pode separar um trecho só para responder cada coisa que você vai falar sobre a gente, sobre o que a gente pode melhorar, ou sobre um argumento que você tem a mais para nós. É isso aí, gente. Muito obrigado e até mais. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça de deixar o like e compartilhar com os amigos. Isso aí, Guilherme. E ativa o sininho.